Bom, eu atendo muitos alunos há muito tempo para ver que muitos não gostam de treinar algum determinado grupo muscular. No caso dos homens, normalmente são os membros inferiores, né? Não é tão pouco comum assim eu receber mensagem do tipo: Leandrão, muito show de bola o treino que você montou para mim, mas eu não gosto de treinar a perna. E aí? Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque é o seguinte, pessoal, a gente sabe da importância de treinar membros inferiores, certo? A primeira importância, não que seja a primeira, né, realmente por ordem de importância, mas a primeira que me veio à cabeça é a parte estética. Você não vai querer ficar grande em cima e pequeno embaixo, que vai ficar uma porcaria. A gente tem que lembrar que nem tudo que é grande é bonito, porque se fosse assim, o cara que é feio ia tomar um anabolizante e ia ficar bonito, e quando o feio toma um anabolizante e treina tudo errado, ele fica um feião. Então ele fica com muita massa muscular, mas tudo torto. A gente já entende hoje que beleza é harmonia, é simetria. Então, quando você vê um cara pequeno, natural, e ele tá bem encaixadinho, sabe? O ombro tá certinho e tal, ele é um shape que o pessoal olha e paga um pau. Mas na verdade ele não é um shape tão grande assim. Como a gente já viu também vários caras que tomam muito esteroide e tal, ficam enormes, mas o cara fala: eu não queria ser assim, muito feio, o cara não tem ombro. Então assim, o primeiro passo é a beleza, né? O segundo passo, a segunda importância aqui, é a parte de função motora. Então, lógico, como é que você vai ter um joelho saudável se você não estimula o teu quadríceps, o teu isquiotibial? Se você não treina, você vai ter problema de gente que não treina nessa região. Então, obviamente, você quer ter uma longevidade de quadril, de joelho, de tornozelo, então você vai treinar por causa disso. O treino de pernas também é extremamente importante. Todo mundo sabe disso. Por quê? Você gasta muita caloria, isso é muito bom. É o treino mais pesado que tem do corpo, então você vai melhorar, por exemplo, sensibilidade à insulina, boa. Você vai melhorar condicionamento cardiorrespiratório e cardiovascular, mesmo com a musculação, né? Não é tanto igual no aeróbico, mas o membro inferior onde você vai conseguir mais disso. Você vai melhorar os seus hormônios sexuais, porque exercícios mais pesados fazem isso. Você vai melhorar o EPOC, que é a superutilização de oxigênio pós exercício físico, que é muito importante para você emagrecer com saúde. E você vai também melhorar em outros exercícios de membros superiores. Não só por isso que eu citei, mas porque como que você vai fazer um levantamento terra pesado se o teu joelho não tem estímulo nenhum? Então vai chegar uma hora que vai travar. E aí você vai até se machucar. Ou seja, você entende que membros inferiores são muito importantes. Então tudo bem. Você entendeu a importância que é de treinar. Só que você não gosta. Beleza. Galera, primeiro de tudo é a aceitação. Você não tem que gostar de tudo. Você não tem que gostar de nada, na verdade. Se você não gosta de treinar tal, não tem problema você gostar de treinar outro. Porque parece que fica essa legião. Os que gostam de treinar tudo e os que não gostam de treinar nada. São os vagabundos, não sei o que, tal. Não. Posso não gostar de fazer algum determinado exercício. E esse é o primeiro passo. Aceita que você não gosta de treinar membro inferior. Segundo passo, aceita que se você não treinar, vai ficar uma porcaria o teu corpo e você vai ter perda de função motora. Leandrão, mas eu posso estimular o meu membro inferior de outra maneira. Então, por exemplo, eu jogo bola. A galera dá risada, não dá? Não treina a perna porque joga bola. Do ponto de vista motor, não tá ruim não. Não tá ruim não. Porque realmente, se você faz uma bicicleta, joga um futebol, as suas pernas vão ser saudáveis. Pelo menos assim, para coisas no geral. Só que isso não vai hipertrofiar. Então você não vai ter um problema motor, ou tem menos chance de ter um problema motor, mas a parte estética ainda está em segundo plano. E aí você vai entender que você vai treinar pernas, porque isso então vai ser uma coisa boa. Bom, quais são os próximos passos que eu uso, né, muito práticos assim com os meus alunos depois desses dois? Galera, primeiro de tudo, você não gosta de treinar perna? Não. Não gosta de treinar nada, nenhum exercício, porque quando eu questiono isso, eu recebo algumas respostas assim: Leandrão, cara, sabe qual que é o problema? Agachamento. Nossa, agachamento, sabe, é mais triste que você deixar o carro parado na rua e ter um bilhetinho no limpador, sabe, aquela multinha, é triste, cara. Então, vamos fazer um treino sem agachamento? Mas dá, eu já fiz vídeo aqui no canal,
dá para ter bons resultados sem agachamento livre? Lembra de procurar no Twin Mais Tema quando tiver qualquer dúvida. Dá. Então lembra que tem gente que não consegue agachar porque tem algum problema no joelho. E você talvez não consiga agachar porque você não gosta. Então não faça. Mas que dica é essa, Leandrão? Calma, deixa eu terminar. Porque é o seguinte, pessoal. Se vocês tentarem virar a chave de uma vez, a chance de desistir é muito grande. O que eu foco com os meus alunos? É o ouvir o aluno. É sentir a dor dele. Porque senão, sabe, você não precisa do profissional. Se o profissional não colocar o coração, esse é o músculo do profissional. Se ele não colocar o coração no negócio, não adianta, aí não vai virar nada. Aí você baixa aplicativo que sugere treino para você. Você sabe que existe. Então, se você não gosta de fazer agachamento, não faça. Vamos focar como? Mas não vamos deixar de estimular todas as partes. Vamos colocar uma extensora legal, uma flexora legal, adutora, abdutora, vamos fazer um exercício de glúteo. Eu estou trabalhando todas as regiões de forma separada para evitar o agachamento. Ah, Leandro, não posso colocar um leg press no lugar? Pode. Então você faz o leg press, não vamos trabalhar com agachamento nesse primeiro momento. Vamos trabalhar só com máquina. Tá? Isso funciona muito bem na minha experiência prática. Normalmente o pessoal não gosta de treinar a perna porque cansa muito, é muito pesado, tem que montar barra, perde tempo, e sabe? Então assim, tira tudo que é peso livre. Só máquina, extensora, flexora, adutora, abdutora, leg, glúteos na máquina, glúteos no cross, mas a gente treina todas as regiões. Com o tempo, aquele indivíduo vai se habituando a isso. E aí, aquele treino pode não ser o mais gostoso da vida, mas fica beleza, treino tranquilo. Quando ele chega nessa etapa, eu mando, sem querer na tabela dele, um agachamento livre. E eu faço isso mesmo. Eu mando um agachamento livre, só para ver. Sabe o que acontece? Ele vai lá e fala, Leandrão, a gente combinou que eu não ia fazer agachamento livre, mas eu vi que você passou, então eu fui lá e fiz. Show de bola. Ele está na iniciação agora de se voltar com o agachamento livre, que é um exercício importante. Alguns reclamam, falam, pô, Leandrão, a gente não combinou de não ter e tal? Fala assim, eu mandei para testar, mas tudo bem, vamos tirar, não tem problema. Mas aí você vem tentando colocar os exercícios que você não gosta. O mais importante, pessoal, é a gente fazer o negócio devagar. Não adianta a gente querer mudar do nada para o tudo. A gente até muda, só que a chance de mudar de novo do tudo para o nada é muito grande. Então vai lá, meu, aqui é hardcore, irmão. Se você não quer, olha, vai andar de kart, vai fazer, vamos treinar. Tá bom, o cara faz uma semana, duas. O dia que ele já é de saco cheio, o dia que acontecer qualquer coisa, ele pula o treino e já era. E pula o treino inteiro. Agora, se eu falo só máquina, filho, tranquilo. Depois eu posso colocar assim, leg ele gosta de fazer, agachamento não. Eu coloco agachamento ou leg. Tenta dar prioridade para o agachamento, mas se quiser fazer o leg, tudo bem. Uma outra dica, coloca o agachamento livre, mas não coloca 4 séries de 15 até a falha, tal. Não, vamos trabalhar com 2 séries no treino de hoje, no final do treino. Você colocar pouca carga, tal. Entende o que eu estou dizendo? Você que não gosta de treinar a perna, vai aos pouquinhos para você conseguir chegar no treinamento ideal. Agora eu quero deixar aqui um vídeo para vocês darem uma olhada, que foi até comentei ele no meio desse vídeo, que dá para fazer um treino bom sem agachamento livre, porque eu vejo que o agachamento livre é o principal. Vocês entenderam a ideia, né? Mas aonde mora, os maiores relatos que eu tenho é no agachamento livre, são nos multiarticulares, são justamente nos que mais cansam. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui.